Prezados alunos, damos prosseguimento ao nosso estudo acerca de fraude à execução. Na aula anterior, nós começamos a estudar o Instituto da Fraude à Execução, apresentamos o seu conceito, apontamos onde que se encontra no Código de Processo Civil as hipóteses que se caracterizam como fraude à execução, apontamos quais são as consequências da decretação de uma fraude à execução, bem como realizamos a diferenciação entre fraude à execução e fraude contra credores. E nós começamos também, na aula passada, a analisar as hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil, isto é, as hipóteses em que se caracteriza a fraude à execução. Então, nós estudamos o inciso 1º do artigo 792 do Código de Processo Civil, quando ocorre a fraude à execução em razão da alienação ou da oneração de um bem que é objeto de uma ação, seja ação de direito real, seja uma ação rei persecutória, que seja anterior a esta alienação ou a esta oneração. Então nós analisamos o que é ação com fundamento em direito real, analisamos o que é ação rei persecutória, analisamos a necessidade de, para se configurar essa fraude à execução, a necessidade de, para essa hipótese, ter-se averbada no registro público do respectivo bem a existência dessa ação fundada em direito real ou em ação rei persecutória. Nós tratamos também acerca do artigo 828, que trata da chamada ação premonitória, que na verdade é uma certidão que vai trazer informações dadas pelo respectivo órgão do Poder Judiciário acerca da existência de uma execução e de qual é o objeto dessa execução. Nós analisamos também a situação do artigo 54 da Lei 13.097 de 2015, isto é, quando não há ainda a execução nessas ações que se fundam em direito real ou que se fundam em ação rei persecutória, quando ainda não há o início da execução, o que fazer-se para que se tenha lá na matrícula do respectivo bem, haja informação da existência desta ação. Fizemos a análise da súmula 375 do STJ, que determina que o reconhecimento da fraude à execução vai depender ou do prévio registro da penhora ou então da prova da má-fé do terceiro adquirente. E aí nós vimos que lá para a hipótese do inciso 1º do artigo 792, para que se configure essa má-fé do terceiro adquirente, é bastante importante que haja aquela averbação da existência do processo na matrícula do respectivo bem, né, que é objeto de discussão judicial. Nós passamos agora a estudar os demais incisos do artigo 792 do Código de Processo Civil, iniciando hoje pelo inciso 2º. O inciso 2º, que determina que, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência de processo de execução, a pendência de processo de execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil, poderá sim ser decretada a fraude à execução. O que isso significa? Imaginemos que eu seja autor, eu seja o exequente, numa ação de execução por quantia certa em face de José. Então eu sou exequente, José é o executado. Imaginem os senhores que José tem um veículo. José é proprietário do veículo X. Bom, eu propus a ação de execução com fundamento em título executivo extrajudicial. Uma ação por quantia certa. Quero receber um determinado valor com base nessa execução.
O que eu devo fazer? Quando eu proponho a ação de execução, eu já requeiro a extração de uma certidão premonitória. Eu já requeiro uma certidão judicial que comprove a existência dessa ação de execução, e se eu tenho interesse de que o executado não aliene nem onere aquele veículo que ele tem, tendo em vista que o meu objetivo é que, se ele não pagar voluntariamente a execução, eu possa penhorar esse veículo, o que eu devo fazer? Eu devo pegar essa certidão premonitória e devo levar a registro lá no registro de automóveis, lá no registro relacionado ao órgão que trata da regularização de automóveis, né? Então, que seja o Detran, por exemplo, vai constar, a partir do momento em que eu faço essa averbação da existência da ação, vai constar lá nas informações pertinentes a esse veículo que na verdade, o dono titular atual desse veículo está respondendo por uma execução por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial, na vara tal, sob número processual X. Então, vejam, senhores, que há necessidade para a configuração dessa fraude à execução, há necessidade de que se tenha a averbação da certidão premonitória, que ela tenha sido averbada. Isto é, houve a averbação e ainda assim um terceiro foi lá e comprou esse veículo, vejam, senhores, que terá ocorrido a fraude à execução, e essa venda, essa alienação poderá ser considerada como ineficaz e esse bem ser penhorado no meu processo de execução. Agora, caso eu não tenha averbado essa certidão premonitória, qual é o risco enorme que se tem? O risco enorme que se tem é do terceiro alegar que ele foi um terceiro adquirente de boa-fé, que ele não tinha a responsabilidade, ele não tinha a obrigação de saber que o vendedor estava respondendo a uma ação de execução. Então vejam que quando nós estamos representando o exequente, toda cautela é pouca. Próxima hipótese, inciso 3º do artigo 792. A alienação ou oneração do bem será considerada como fraude à execução quando tiver sido averbada no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. O que isso significa? Isso significa que, se um determinado bem já foi penhorado, ou se sobre determinado bem já há uma hipoteca judiciária e essa penhora ou essa hipoteca judiciária já foi objeto de averbação no registro desse bem, caso esse bem venha a ser alienado, essa alienação realizada posteriormente à propositura da ação de execução e posteriormente à realização da penhora ou da hipoteca judiciária devidamente averbada no registro desse bem, nós teremos a configuração da fraude à execução e, por consequência, nós teremos aí a ineficácia dessa alienação do bem para que esse bem possa ser penhorado no processo de execução em que foi requerida a decretação da fraude à execução. Não nos esqueçamos, pessoal, que a hipoteca judiciária ela é prevista no artigo 495 do Código de Processo Civil e é um instrumento extremamente importante para que o credor possa no futuro não ter prejuízo
com a alienação de bens pelo devedor. Então vejam o que consta do artigo 495 do Código de Processo Civil. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Isto é, eu posso obter uma certidão, que nós chamamos de certidão de objeto e pé, desse processo de conhecimento em que ainda não se iniciou o cumprimento de sentença, por exemplo, mas já há uma sentença condenatória, já há uma decisão condenatória, e eu posso sim levar esta certidão desse processo em que informe que há uma decisão condenatória em face desse réu e requerer a averbação dessa certidão no registro de um determinado bem do réu. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é de que aquele bem já fique garantido para responder pelo cumprimento de sentença. Porque pode acontecer de, eventualmente, se eu não tomo essa cautela da hipoteca judiciária, pode-se ter o risco de, eventualmente, esse devedor vender esse bem para uma terceira pessoa e aí, como não havia a hipoteca judiciária, essa terceira pessoa pode ser considerada como terceiro adquirente de boa fé. Vejam, senhores, também que o mesmo acontece em relação à penhora. Então vejam que na ação de execução foi penhorado um bem do executado. O que nós, credores exequentes, devemos fazer? Devemos requerer a averbação dessa penhora no registro do bem, para que a partir daí, caso esse bem venha a ser alienado ou venha a ser onerado de qualquer forma, seja assim configurada a fraude à execução e seja essa alienação, na verdade, declarada ineficaz, podendo-se realizar a penhora desse bem nos autos do processo de execução em que foi requerida a fraude à execução. Prosseguindo, a nossa última hipótese de fraude à execução, o inciso 4º do artigo 792 do Código de Processo Civil. Será caracterizada a fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou oneração do bem, isto é, quando ao tempo da venda do bem ou da oneração desse bem, já tramitava contra o devedor uma ação capaz de levá-lo à insolvência. Então vejam, senhores, que se eu sou executado, então na verdade alguém propôs uma ação de execução em face de mim, o que eu faço? Assim que eu sei da ação de execução, o que eu faço? Eu já vendo o único bem que eu tenho, um veículo, por exemplo. Vejam, senhores, que quando eu alienei esse bem, já tramitava em face de mim uma ação que era capaz de me levar à insolvência. Isto é, uma ação que era capaz de me levar à perda dos meus bens. Vejam que essa ação não precisa ser uma ação de execução, pode ser uma ação de conhecimento. É proposta uma ação de conhecimento, está tramitando uma ação de conhecimento e eu sou o réu. E o que ocorre? Quando já tramitava essa ação, o que eu fiz? Eu vendi o único bem que eu tinha. Bom, qual vai ser o resultado? O autor pode ganhar a ação e no final não levar nada, porque não sobrou bens para o cumprimento de sentença. Agora, se essa ação já tramitava antes dessa alienação, antes dessa venda, antes dessa oneração, isso vai ser considerado como fraude à execução.
Existe muita discussão, pessoal, nessa hipótese do inciso 4º, porque a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça indica que, para se configurar a fraude à execução, é necessária a averbação da penhora ou então que seja provada a má-fé do terceiro adquirente. Bom, mas como provar essa má-fé do terceiro adquirente? Será que o terceiro adquirente, quando vai adquirir um bem, ele tem que antes realizar pesquisas nos distribuidores dos órgãos, na distribuição de cada um dos órgãos do Poder Judiciário, para verificar se existe alguma ação já tramitando em face do vendedor do bem, para que não haja o risco de uma futura decretação de fraude à execução? Vejo que nesse ponto a nossa jurisprudência varia por demais. Há quem entenda que, se não houver no registro desse bem qualquer informação acerca desse processo, esse terceiro será presumidamente considerado um terceiro de boa fé e não de má fé. Então vejam que sempre que nós pudermos, quando for proposta uma ação, fazer constar no registro de um determinado bem do réu a existência dessa ação, é sempre relevante e importante para uma futura busca de fraude à execução. Mas nós veremos, no decorrer do nosso estudo, que nem sempre isso será possível. Bom, o procedimento de decretação da fraude, de fraude à execução. Mas antes disso, um ponto importante. Fraude à execução e desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 792, no parágrafo 2º, prevê a seguinte situação. Eu, Denis, sou sócio de uma sociedade, a sociedade A. Esta sociedade A é executada numa determinada ação de execução. Então, a sociedade A é a executada. O exequente verificou que não há nenhum bem penhorável dessa sociedade A. Entretanto, o exequente constata a ocorrência de uma das hipóteses de fraude uma das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, que houve uma confusão patrimonial em que o sócio Denis foi beneficiado por essa confusão patrimonial. E o que o exequente faz? Requer a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos dessa execução se dirijam também à figura do Denis, que é sócio da sociedade executada. E aí Denis passa a ter uma responsabilidade patrimonial, no caso, secundária. Imaginem os senhores que o Denis, antes dessa decisão de desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo do Denis ter conhecimento de que ele vai responder por essa execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica, antes de tudo isso, o Denis já tinha vendido um bem seu, que era o seu único bem. Será que pode ser considerada fraude à execução? Não. Por quê? Porque o artigo 792, no seu parágrafo 2º, é taxativo ao determinar que, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar, né? Então, vejam os senhores qual é o momento do início, qual é o momento em que se inicia a possibilidade de se configurar uma fraude à execução, posteriormente a uma desconsideração da personalidade jurídica, pessoal. Então, muita atenção.
É a partir da citação da execução em face da parte que teve a sua personalidade desconsiderada, no caso, a sociedade A. Prosseguindo, pessoal, o nosso último tópico em matéria de fraude à execução. Como é que tramita um requerimento de fraude à execução? Vejam que eu, exequente, eu vou alegar a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil, eu vou requerer seja reconhecida a fraude à execução e considerada ineficaz a venda ou a oneração de um determinado bem do executado para fins de penhora no processo de execução. Eu farei esse requerimento através de uma simples petição no processo de execução. Então será um simples requerimento, em que eu alego que o executado, apesar de constar no registro do imóvel X a existência da presente ação judicial de execução em tramitação, o réu, o executado a despeito dessa averbação, vendeu esse imóvel a terceiro. Isto é, ocorreu uma das hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer-se seja reconhecida a fraude à execução e, por consequência, seja declarada a ineficácia dessa alienação, dessa venda, para fins de penhora desse bem imóvel nos autos deste processo de execução. Vejam, um requerimento simples. Qual vai ser o procedimento, pessoal? O procedimento será o seguinte: na forma do parágrafo 4º do artigo 792, uma vez feita a arguição de fraude à execução pelo exequente, caberá ao juiz, antes de declarar a fraude à execução, caberá ao juiz intimar o terceiro adquirente para que, se ele quiser, oponha embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Isto é, se quem comprou esse imóvel foi o João e eu, exequente, estou requerendo a declaração, o reconhecimento da fraude à execução para que essa venda ao João seja desconsiderada e esse bem vendido ao João seja penhorado nos autos da execução, o que o juiz deve fazer? O juiz, assim que eu requeiro esse reconhecimento da fraude à execução, o juiz deve, de imediato, intimar o João, intimar o terceiro adquirente. Para quê? Para que, se ele quiser, ele possa demonstrar que ele é um terceiro de boa-fé, para que ele possa demonstrar que não ocorreu, no caso concreto, uma das hipóteses do artigo 792 do Código de Processo Civil. E como é que ele fará essa defesa? Como é que ele irá, esse terceiro adquirente, como é que ele irá se defender? Ele irá se defender propondo uma ação, que é uma ação de procedimento especial denominada embargos de terceiro. E aí, nesses embargos, nessa ação de embargos de terceiro, é que será discutida a ocorrência ou não da fraude à execução. Agora, caso o terceiro adquirente, nesse prazo de 15 dias, caso ele não se manifeste, o juiz vai decidir acerca da ocorrência ou não da fraude à execução nos próprios autos do processo de execução em que foi requerida a fraude à execução, em que foi requerida o reconhecimento da existência da fraude à execução. Terminamos aqui a nossa exposição acerca da fraude à execução.
Estudamos a partir de agora a execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. Quais são os objetivos da nossa aula? O nosso objetivo é que o aluno, ao fim dessa aula, tenha condições de elaborar uma petição inicial de uma ação de execução de quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. Para isso, nós precisaremos recuperar alguns temas que nós já vimos de forma bastante breve, alguns conceitos importantes a respeito de execução, para que então nós possamos estudar o artigo 798 do Código de Processo Civil, que traz os requisitos da petição inicial da ação de execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. É importante, pessoal, deixa eu já localizar aqui a nossa canetinha, é bastante importante que os senhores saibam o seguinte: uma vez ofertada a ação, uma vez apresentada a petição inicial de uma ação de execução de quantia certa com base em fundamento em título executivo extrajudicial, o que ocorrerá? Estando de acordo essa petição inicial, se essa petição inicial preencher todos os requisitos impostos por lei, o juiz vai determinar a citação do executado, do réu, que nós passamos a chamar de executado nessa espécie de ação. O réu será citado para proceder ao pagamento no prazo de 3 dias. Ou então, caso ele não realize esse pagamento, ele vai ter a oportunidade de se defender através de uma medida denominada embargos à execução, né? Que vai, na realidade, essa ação de embargos à execução, que será o meio de defesa do executado, deverá ser proposta no prazo de 15 dias após o esgotamento do prazo para o pagamento voluntário dessa execução. Então vejam, senhores, que o que é muito importante para nós nesse momento, vejam que não há, antes de se determinar o pagamento do valor pelo executado, não há, nesse caso, a necessidade de uma decisão condenatória ou algo parecido dentro destes autos, porque na verdade nós já estamos executando um título executivo que é extrajudicial. O que eu vou requerer nessa ação, o meu pedido, na realidade, será um pedido para que o réu, o executado, seja citado a fim de que, no prazo de 3 dias, realize o pagamento do valor executado sob pena de penhora de bens, sob pena de procedimento de expropriação de bens. Veja que nós não vamos requerer a procedência da ação de execução, não. O nosso requerimento nessa petição inicial é de citação do réu executado, para que ele, no prazo de 3 dias, proceda ao pagamento do valor executado. Bom, nós já aprendemos a diferença entre processo de conhecimento e processo de execução. Já sabemos que no processo de conhecimento o objetivo é obter-se um título executivo o título executivo judicial, normalmente, né? Há algumas ações de natureza meramente declaratória ou ações que são de jurisdição voluntária, que tem um outro objetivo, mas, em regra, o objetivo é ter-se um título executivo judicial. Já no processo de execução, o que vai se buscar? Vai se buscar a realização da obrigação que existe, da obrigação que está inserida num título executivo já existente. O título executivo, ele já existe. O título executivo existe
já o prazo para o seu cumprimento já se esgotou e o devedor não realizou voluntariamente esse pagamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um processo de execução. Eu vou buscar, como consta do próprio conceito de execução, eu vou buscar um procedimento através do qual um órgão do Poder Judiciário vai praticar os atos necessários ao efetivo cumprimento de obrigação contida num título executivo. Então vejam que a execução somente existirá se a obrigação contida no título executivo, seja ele judicial, seja ele extrajudicial, não for voluntariamente cumprida pelo devedor. Já vimos que o título executivo, ele pode ser um título executivo judicial, isto é, se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 515 do Código de Processo Civil, ou podemos estar nos referindo a um título executivo extrajudicial, isto é, numa das hipóteses previstas no artigo 784 do Código de Processo Civil, o que nós já vimos em aulas anteriores. Sabemos também que a execução de um título executivo judicial, em regra, há exceções, mas em regra, é um mero incidente no processo já existente. Isto é, em regra, nós temos a formação do título executivo judicial nos autos de um determinado processo e a execução dessa decisão, a execução desse título executivo judicial vai ser realizada através de um incidente no mesmo processo. Não há de se falar em uma nova ação judicial ou em um novo processo via de regra. Agora, quando nós estamos nos referindo à execução de título executivo extrajudicial, não é cumprimento de sentença. Na execução de título executivo extrajudicial, sempre essa execução vai se realizar através de uma ação própria, vai se realizar através de uma ação autônoma. Deve-se propor uma ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. O Código de Processo Civil nos traz uma série de dispositivos que tratam exatamente da execução, que tratam, em regra, da execução de título executivo extrajudicial. Mas muitas dessas normas, muitas dessas regras serão aplicáveis também subsidiariamente, serão aplicadas ao cumprimento de sentença. Então, o que ocorre após a penhora de um bem? Como é realizada a penhora de um bem? Como é que esse bem ele é transformado em dinheiro para pagar o exequente? As regras que tratam dessa matéria são regras previstas originalmente para o processo de execução de título executivo extrajudicial, mas acaba se aplicando também ao cumprimento de sentença. Então vejam, senhores, que quando foi estudado o cumprimento de sentença, nós paramos na fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Nós não vimos na época como se realiza a penhora, como se realiza depois, se realizam os atos necessários à conversão daquele bem penhorado em dinheiro para pagamento do exequente. Isso nós não estudamos quando do estudo do cumprimento de sentença, porque isso vai ser estudado agora e aplicado subsidiariamente aos casos de cumprimento de sentença. Então, nós temos nos artigos 797 a 805 regras gerais sobre as diversas espécies de execução. E, pessoal, a execução fundada em título executivo extrajudicial, ela vai se caracterizar pelo seu objeto, pelo objeto da obrigação que consta do título executivo extrajudicial que vai ser executado. Isto é,
Se a obrigação contida no título executivo extrajudicial for uma coisa, for a obrigação de dar algo, de dar uma coisa, nós teremos uma execução para entrega de coisa. Será proposta uma ação de execução para entrega de coisa com base ou com fundamento em título executivo extrajudicial. Então vejam que se o objeto for entrega de coisa, os artigos 806 a 813 vão tratar da matéria. Se o objeto a ser cumprido for uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, o procedimento da execução vai seguir os artigos 814 a 823 do Código de Processo Civil. Se a obrigação for por quantia certa, se eu estiver me referindo a uma quantia certa, ao pagamento de um valor certo, o que vai reger essa minha execução são os artigos 824 a 909. Se for uma execução contra a fazenda pública, nós teremos a aplicação do artigo 910 do Código de Processo Civil. Se for uma ação de execução de alimentos, artigos 911 a 913 do Código de Processo Civil. Como nosso objetivo na aula de hoje é tratar da petição inicial, da ação de execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial, nós vamos nos centralizar bastante, nós vamos discutir bastante esses dispositivos. Prosseguindo, pessoal. A defesa, como nós já vimos, a defesa do executado nas ações de execução com fundamento em título executivo extrajudicial, como nós já vimos, essa defesa vai se realizar normalmente através de uma ação judicial denominada embargos à execução. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial. O que nós já sabemos é que essa execução ela não pode se iniciar de ofício, isto é, a necessidade do exercício do direito de ação. Há de se propor uma ação de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial. Em regra, pessoal, nessas ações de execução por quantia certa, fundada em título executivo extrajudicial, normalmente realiza-se a expropriação de bens. Isto é, o que é a expropriação de bens? São os atos praticados pelo órgão do Poder Judiciário com a finalidade de transferir um determinado bem ou um determinado direito do executado, do devedor, para o exequente ou para a terceira pessoa, com o objetivo de que seja satisfeito o direito do credor, com o objetivo de que seja pago o valor em execução. Vejam que quando nós estudamos já o cumprimento de sentença, nós tratávamos naquela época em formas de execução. Nós poderíamos ter uma execução por coerção, em que o Poder Judiciário impunha uma multa diária em razão do não cumprimento da obrigação, ou então essa execução poderia ser realizada através de subrogação, isto é, o órgão do Poder Judiciário meio que ocupa o lugar do devedor, vai lá, pega um bem do devedor, transfere a terceiro ou transfere para o próprio exequente, para o próprio credor, com o objetivo de que seja satisfeito o valor da execução, isto é, que seja paga, cumprida o quanto da obrigação. Prosseguindo, pessoal. Então nós já sabemos que a obrigação, que a ação, que a execução por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial, necessita de uma ação autônoma e já sabemos que, em regra, realiza-se expropriação de bens do devedor, expropriação de bens do
executado. Essa expropriação que nós apresentamos o conceito há alguns segundos, essa expropriação ela pode ocorrer seja através de adjudicação, isto é, pega-se o bem penhorado e esse bem penhorado é transferido para a titularidade do exequente, do credor, ou então esse bem penhorado na ação de execução, no processo de execução, pode ser alienado, pode ser vendido para que através dessa venda seja arrecadada a quantia necessária ao pagamento do exequente. Ou então essa expropriação, ela pode se realizar através da apropriação de frutos e ou de rendimentos de empresa ou de estabelecimentos ou de outros bens. Então eu posso talvez realizar a expropriação penhorando não o imóvel do devedor, mas o valor do aluguel que o devedor recebe mensalmente no contrato de locação desse imóvel que é de sua titularidade. Vejam que aqui a expropriação está ocorrendo através da apropriação de frutos de outros bens. Assim como também, se o executado for um empresário ou uma sociedade empresária, pode-se sim penhorar os rendimentos da empresa com o objetivo de satisfazer o valor executado, pessoal. E que é importante, sempre, isso é muito importante, o artigo 826 do Código de Processo Civil já determina que antes de adjudicado o bem, antes de entregue esse bem para a propriedade do exequente, antes da alienação desse bem, antes desse bem penhorado ser entregue a uma terceira pessoa que comprou esse bem num leilão, por exemplo, num leilão público, judicial, antes da adjudicação ou da alienação, a qualquer momento, desde que seja antes da adjudicação e antes da alienação, pode o executado, pode o devedor remir a execução, isto é, pagar o valor da execução devidamente corrigido com os juros de mora incidentes e também com os honorários advocatícios, objetivando por fim ao processo de execução, evitando que esse seu bem seja transferido para a titularidade de uma terceira pessoa. Prosseguindo. A petição da ação de execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. Essa petição inicial, ela seguirá os requisitos gerais da petição inicial, isto é, os requisitos gerais dos artigos 319 e 320. Então, o direcionamento ao juízo competente, qualificação das partes, exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, eventualmente aqui, observação, né, provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos, opção pela realização ou não de audiência de conciliação. Então, vejam que, em regra, a petição inicial da ação de execução por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial, vai conter esses mesmos requisitos. Só que, além desses requisitos genéricos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, né, o artigo 320, que determina que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, nós vamos ver também que há requisitos específicos para essa petição inicial, da ação de execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial. O que o artigo 798 do Código de Processo Civil determina? Que além daquele conteúdo dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação de execução com fundamento em título executivo
extrajudicial fundada, objetivando quantia certa, essa petição inicial deverá ser instruída com o título executivo. Então, o título executivo deve ser anexado à petição inicial. Também, pessoal, deve haver uma planilha de cálculo, um demonstrativo de qual é o valor que está sendo executado. Então deve ser apresentada uma planilha do débito executado. Isto é, olha, eu estou requerendo que no prazo de 3 dias o executado pague o valor de R$ 27.500. Beleza, como é que eu cheguei a esses R$ 27.500? Vejam, senhores, que eu terei que apresentar na petição inicial uma planilha demonstrativa. Vou mostrar exemplos a vocês, mas também deixarei à disposição de vocês uma videoaula complementar que trata exatamente de como proceder à atualização de valores para efeito não só da ação de execução por quantia certa, como também para cumprimento de sentença. Também, se quiser produzir prova, né, se houver a necessidade de se produzir prova, porque o título executivo, a exigibilidade está vinculada a termo ou a condição, eu vou ter que alegar e juntar nos autos prova de que aquela condição necessária para se exigir o cumprimento do título executivo extrajudicial já ocorreu, ou que o termo, o evento futuro e certo, também já ocorreu. E, pessoal, há alguns títulos executivos que prevêem o seguinte: o devedor não terá que pagar enquanto o devedor não terá que pagar enquanto o credor não cumprir uma determinada obrigação. Nessas situações em que há essa cláusula no título executivo extrajudicial, nós vamos ter que juntar com a petição inicial a prova de que a contraprestação se realizou, isto é, de que aquela obrigação que o credor, o exequente, deveria realizar com o objetivo de que o devedor cumprisse a sua obrigação pecuniária por quantia certa, que essa condição, ou que esse termo, ou que essa contraprestação já se realizou. Eu tenho que não só alegar na petição inicial, como eu tenho também que provar. O inciso 2 do mesmo artigo, inciso 2º, perdão, do mesmo artigo 798, determina que deve constar da petição inicial a espécie de execução de preferência do exequente. Pode acontecer da obrigação contida no título executivo extrajudicial poder ser realizada pela entrega de um bem ou pelo pagamento de um valor. Eu já tenho que, na petição inicial, eu já tenho que fixar se vai ser uma execução de obrigação de dar ou uma ação de execução de obrigação por quantia certa. Então eu já tenho que especificar qual é o tipo de execução que eu, exequente, quero que se realize se houver a possibilidade de mais de uma espécie de execução. Nomes completos do exequente e do executado e seus respectivos números no CPF e no CNPJ, isso aqui já consta inclusive do artigo 319, e também, sempre que possível, na petição inicial, nós já vamos indicar quais são os bens suscetíveis à penhora, bens do executado que possam ser penhorados. Bom, para que os senhores possam ter uma visão de como é feita esta petição inicial, vou trazer aos senhores aqui um exemplo. Então aqui nós temos o exemplo de uma petição inicial de execução por quantia certa, Tá? Aqui eu, obviamente, retirei o nome das partes e dados que pudessem caracterizar esse processo, né? Mas vejam, senhores, que eu já estou direcionando essa petição inicial, a petição inicial ao juízo competente, né? Então vejam que eu já estou direcionando ao juízo competente. Eu já estou qualificando as partes. Qualifico o exequente, o A,
E aí eu venho já informando, né, que eu estou propondo uma ação de execução por quantia certa com fundamento em título executivo extrajudicial, e nesse caso em específico, há um litisconsórcio passivo, né? Então, na verdade, eu tenho 3 executados: o executado B, o executado C e o executado D. Então, vejam, senhores, que eu já qualifiquei todas as partes. Já na forma do artigo 319 do Código de Processo Civil, já me manifestei no sentido de que eu não tenho interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação. O título executivo que está sendo aqui executado é o instrumento particular de contrato de locação de imóvel. Então houve um contrato de locação de imóvel, foi produzido um instrumento contratual. Esse contrato de locação não foi devidamente cumprido, não foram pagos alguns valores locatícios, e o exequente é o locador, o credor, que está executando essa obrigação de pagar aluguéis e demais obrigações locatícias em face do locatário. Como existe um título executivo extrajudicial, como esse instrumento particular de contrato de locação é na forma do Código de Processo Civil, lá na forma do inciso 8º do artigo 784 do Código de Processo Civil, é um título executivo extrajudicial, o que eu faço? Já proponho uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Posso propor o despejo também? Posso, tá? Mas eu também posso propor a ação de execução. A ação de despejo terá como objetivo rescindir o contrato. A ação de execução terá como objetivo a execução das quantias certas, aluguéis, valor dos aluguéis e demais valores de obrigações locatícias que deveriam ser pagos pelo devedor, no caso locatário, e não foram. Então vejam, senhores, que no início dessa petição, da exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, eu estou descrevendo as obrigações contidas nesse meu título executivo extrajudicial, né? Qual é o valor do aluguel, quais são as hipóteses já previstas no instrumento de locação de multa, de juros, e aí eu já indico que, olha, o locatário, o executado, ele deixou de cumprir várias de suas obrigações locatícias mensais. E aí eu já especifico todos os aluguéis que não foram pagos. Aqui não houve pagamento em vários meses do aluguel e de parcela do IPTU, né? Então eu venho lá especificando, olha, na competência novembro de 2018, que se venceu dia 21 de dezembro de 2018, não houve o pagamento do aluguel de R$ 2.500, nem da parcela de IPTU de R$ 133 reais. A mesma coisa aconteceu nos meses de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março e de maio, né? Aqui o cidadão ia pagando, pagou o mês de abril, mas deixou de pagar um monte de meses, né? Do ano de 2018, do ano de 2019 e também do ano de 2020. E aí o que eu digo? Eu digo que todos esses valores devidamente corrigidos monetariamente e com os juros previstos em contrato, gera um valor total de R$ 27.042, atualizado até julho de 2020, conforme planilha de cálculo anexa. Por quê? Porque nessa minha petição inicial, necessariamente deverá estar anexa uma planilha de cálculo. Alguns cálculos são muito simples de se fazer, como esse de incidência do INPC e de incidência de juros. É bem simples de se realizar e, repito, nós temos uma videoaula à disposição acerca de como se elaborar essa planilha, obviamente quando ela é simples. Senão, normalmente, nós advogados fazemos uso de serviços de calculistas especializados na área. Então vejam que eu apontei qual é o meu título executivo, descrevi o meu título executivo, apontei qual é o valor da quantia executada, até quando é esse valor, isto é, está atualizado com juros até quando,
indiquei que tem uma planilha de cálculo anexa a essa petição inicial, e aqui está o meu fundamento jurídico, né? Que, na verdade, o título executivo extrajudicial, nesse caso, é o contrato de locação, é um instrumento particular de contrato de locação devidamente assinado pelas partes. Então, lá na forma do artigo 784, inciso 8º do Código de Processo Civil, vocês vão ver que esse instrumento de contrato de locação é um título executivo extrajudicial. E que, apesar de todas as tentativas, o exequente não conseguiu receber o valor que lhe é devido. Qual é o seu pedido? Qual é o pedido nessa ação? Eu vou pedir a procedência da ação? Não! O meu pedido vai ser requerer que o exequente, requerer que os executados sejam citados para que no prazo de 3 dias efetuem o pagamento do valor executado, devidamente atualizado, devidamente corrigido monetariamente e com juros de mora até a data do pagamento, bem como que realize o pagamento, isso é muito importante, o pagamento dos honorários advocatícios, pessoal. Muito importante essa parte. Vejam que o artigo 798, no inciso 2º, apontava que cabe ao exequente apontar bens penhoráveis do executado se existirem. Aqui no caso, eu já estou requerendo que, caso não seja pago o valor da execução no prazo de 3 dias, eu já requeiro a realização da penhora online. Eu já requeiro a realização de penhora em ativos financeiros dos executados. E aí há um sistema denominado Bacenjude, em que há um convênio entre os tribunais e o Banco Central, em que, através de um contato por meio de um site, lançando-se o valor executado e o CPF ou CNPJ do devedor, bloqueiam-se os valores que esse devedor tenha em ativos financeiros. Essa é a chamada penhora online, que nós vamos estudar mais para frente, mas que aqui é só para fundamentar que eu já estou indicando um bem para ser penhorado, caso não seja realizado o pagamento no prazo de 3 dias. Requeiro também que seja determinado o reembolso pelos executados das custas e demais despesas processuais que eu, exequente, já realizei. Requeiro a intimação dos patronos do exequente, já indico qual é o endereço em que eu receberei, enquanto advogado do exequente, receberei intimações. Apresento aqui o valor da causa, que vai ser o valor da minha execução, e aí o famoso, a parte final, o grande finale, o grande alívio, o termos em que pede espera deferimento, data, nome do advogado e a OAB do advogado. Vejam, senhores, que a petição inicial de ação por quantia certa, ação de execução por quantia certa, com base em título executivo extrajudicial, não vai fugir muito desse esqueminha, não vai fugir muito desse exemplar que eu apresentei a vocês. Então nós terminamos por aqui a nossa aula e na nossa próxima aula começaremos a estudar o procedimento da execução por quantia certa com base em título executivo extrajudicial. Como se realiza a citação do executado, qual é o prazo que ele tem para pagar, se ele pode parcelar esses valores, tudo isso vai ser analisado por nós na nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos os senhores.